Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de reatores químicos e bioquímicos. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre reações múltiplas. Então vamos lá. Na aula anterior, nós selecionamos as melhores condições, né, e escolhemos os melhores reatores. Já na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco as reações em série e também vamos montar um códigozinho no Python para dar uma treinadinha, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente, né, quando trabalhamos com reações múltiplas, é muito mais comum trabalharmos com os termos de concentração fechados, não escritos em termos de conversão logo direto. Por quê? Porque nós temos várias etapas, vários x's, né? Vários x's acontecendo. Então, por isso, em reações múltiplas é muito convencional trabalharmos, né, com seletividade, com rendimento, no lugar de conversão. Então, trabalhamos com as concentrações fechadas, perfeito? Se for uma reação múltipla que acontece em um reator batelada, trabalhamos com número de mols e concentração. Se for um reator contínuo, trabalhamos com vazão molar e concentração. Só depois nós utilizamos as definições de conversão e determinamos a conversão, né, do sistema, perfeito? Como um todo. Se vocês quiserem, mas a gente sempre trabalha com eles fechados. Agora, a velocidade de formação de um composto, muitas vezes a formação do B, eu formo o B na primeira reação, na segunda reação o B é consumido, o A ele pode ser consumido em três reações diferentes, em três passos diferentes. Então, a velocidade de formação de qualquer composto, seja ele A, B, C, D, ele vai ser o quê? Ele vai ser a somatória de todas as leis individuais. Então, se eu tenho A, né, participando de duas equações, do K1 e do K2, né, da equação 1 e da equação 2, então significa que o meu RA final vai ser a mesma coisa que o quê? O R relativo à equação 1 mais o R relativo à equação 2, perfeito? Então, vai ser sempre o quê? Vai ser sempre a somatória de todos os compostos, sejam eles A, B, C ou D. Então, eu posso escrever tanto em termos de reagentes, tanto reagente limitante como outro reagente auxiliar, como também com relação aos produtos. Show? Perfeito. Dito isso, eu preciso correlacionar as leis de velocidade, porque as leis de velocidade elas são escritas em termos de quem? Do reagente limitante. Se elas não estiverem, se eu quero, por exemplo, escrever em C, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação entre os R's e seus coeficientes estequiométricos, negativo para reagentes, positivos para os produtos. Ou seja, se eu quero escrever R da reação 1, o I significa qual reação que é, tá? Então, eu quero escrever o R1C, ele vai ser quem? Dividido positivo pelo coeficiente dele. Suponhamos que esse C aqui vale 2. Então, vai ser o quê? Vai ser 2, né? Vai ser 2 positivo, porque ele é produto. Vai ser igual a quem? R de 1A ou R1 RA da reação 1 dividido pelo, suponhamos que aqui esse A é 1, então fica menos 1. Dessa forma, se eu quero escrever R de um C, o que ele vai ser? Mais com menos dá menos, menos 2 R de um A. Então, por meio dessa equação, eu consigo correlacionar, certo? As leis de velocidade dos demais componentes que não são reagente limitante com relação ao reagente limitante. Perfeito? Então, a gente utiliza essa equação, gravem ela no fundo do coração de vocês. Olha que fofinho. De maneira geral, algoritmo para reações múltiplas. Começamos sempre pelo balanço molar geral do reator. E vocês vão fazer todas as considerações para chegar na equação do balanço do reator de escolha.
Pode ser batelada, PFR, PBR, CSTR ou reator semi-batelada com A adicionado. Qual a diferença? Ó, semi-batelada B adicionado, o B adicionado em A. Isso daqui seria com relação ao nosso normal, né? O que a gente tem. Mas o B está sendo adicionado. Então, o que a gente vai fazer? O B vai entrar uma corrente adicional de F de B0 aqui, porque o B está sendo adicionado. Então, na equação do balanço do B, entra F de B0. Então, basicamente, vocês vão começar com a equação do balanço molar, porém, vocês vão destrinchar para todos os componentes, tá vendo? Para A, para B, para RC, RD, RE e assim por diante, perfeito? Para todos os reatores. Então, primeira coisa, nós vamos enumerar cada reação. É isso mesmo, né? Eu tenho de A dando B, B dando C. Então, primeira coisa, numerar cada equação. Essa equação 1, essa equação 2. Escrever os balanços para cada espécie. Então, fica D de F de A, dV igual a RA, D de FB, dV, RB, e assim por diante. Então, escreve para cada uma das espécies. Determina a lei de velocidade de pelo menos uma espécie para cada reação, ou seja, a gente vai escrever por reagente limitante. RA igual a K, C de A, negativo, tá. Reagente limitante está escrito aqui, daí vocês escrevam para o RB, que vai ser o reagente da segunda equação. Caso não tenha sido fornecido, se for fornecido, vocês vão utilizar, certo, essas relações aqui, as velocidades relativas. Relaciona a lei de velocidade da reação conhecida com as velocidades de reação das outras espécies para cada uma da reação. Então, se vocês escreverem para A, vocês vão relacionar RB, RC e RD por meio das velocidades relativas e escrever RA igual R1A mais R2A e e substituir quem é. RB vai ser R de 1B mais R de 2B e assim por diante. Então, a gente vai fazer o quê? Relaciona, depois faz a somatória de todos os R's, que é o próximo passo, que é determinar a velocidade global de reação de cada uma das espécies. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Expressar a lei de velocidade como uma função da concentração ou de vazões molares. Então, lembrem-se que, assim como nós discutimos aqui em cima, nós vamos trabalhar sempre com N ou com F, certo? Fechado, não em termos de conversão. Depois, vamos aplicar as expressões acima na equação de projeto dos reatores, ou seja, depois que vocês substituem o RA, o RB, o RC e assim por diante, e resolve todas as equações simultaneamente. Vocês já perceberam que se eu tenho 5 componentes, eu vou ter no mínimo 5 equações diferenciais, para A, para B, para C, para D, para E, por exemplo. Se eu tiver queda de pressão, 6 equações. Se eu tiver variação de temperatura, mais uma equação. Se eu tiver um reator com variação de temperatura, com queda de pressão encamisado, mais uma equação. Então, vocês vão ter um conjunto de EDOs, e a gente vai juntar todos esses conjuntos de EDOs e resolver simultaneamente, correto? Então, vamos lá. Agora, diferentemente da aula anterior, que a gente maximizou o produto em uma reação em paralelo, agora a gente vai maximizar o produto desejado em uma reação em série. Então, por exemplo, eu tenho A dando B, dando C. Mas o B é o meu produto principal, é o B que eu quero, tá vendo? É o B que eu quero, perfeito? Então é o seguinte, imaginem que o meu A vai ser o meu feijão que eu acabei de colocar na panela de pressão, que tá duro, cru. O meu B vai ser aquele feijão macio, cozido, que ele ainda tá firme o suficiente, que vocês conseguem pegar o grãozinho. Então ele tá no ponto certo, aquele ponto de feijão de mãe, delicioso. Perfeito? Ele é o B, é o produto que eu quero, que é o mais, vamos dizer, difícil de produzir. Já o C é aquele feijão que ficou muito tempo na panela de pressão. Ele ficou tanto tempo que a hora que vocês abriram, ele virou tipo um tutu já. Tá todo amassado, todo grudado no fundo da panela. Então, pensem comigo.
o fator da variável mais importante aqui em reações em série é o tempo. Que se eu quero, presta atenção, se eu quero aquele meu feijão bonitinho, bonito, macio e cozido, eu posso parar em B, perfeito? A reação vai acontecendo ao longo do tempo. Então, vocês concordam que se eu parar aqui, ó, eu tenho o máximo de B possível, feijão cozido, e que se esse feijão cozido continuar dentro da panela ou dentro do reator contínuo, muito longo, ele vai começar a passar do ponto e vai empapar. Então, o que acontece? O fator tempo é a variável mais importante nos reatores em série, seja ele o tempo ótimo no reator batelada ou o tempo de residência no reator PFR-PBR. Justo? Conseguiram entender? Então, assim, pensem comigo. Se a velocidade de reação do RB for muito menor do que o RC, significa, né? Significa que assim que todo B for produzido, a velocidade dessa parte ela é tão alta que esse B já vai ser consumido e a gente vai produzir mais C, perfeito? E é o que eu não quero. Então, o que eu quero? Eu quero esse. Eu quero que o RB, essa velocidade de reação, essa primeira, ela seja muito mais alta, certo? Do que o RC, para que eu possa obter um alto rendimento de B, perfeito? Um alto rendimento de B. Então, se a gente falar em termos de valores de K, eu vou querer que esse K seja muito maior do que esse K2, por exemplo. Mas chega um ponto que, apesar dessa velocidade aqui ser mais alta, do RB ser mais alta do que RC, se eu deixar num tempo muito maior, eu vou acabar chegando no meu C. Então, o que eu tenho? Eu tenho um tempo ótimo, eu tenho um tal ótimo. É isso que a gente vai determinar, correto? Beleza? Beleza. Vamos resolver um exercício?